Porque hoje em dia quase ninguém mais faz gol de falta. Porque na época do Pelé, do Roberto Carlos, do Juninho Pernambucano era comum ver golaços de falta, e hoje é raridade. O próprio Pelé revelou o verdadeiro motivo dessa mudança. E não é o que vocês estão pensando. Não tem nada a ver com qualidade técnica dos jogadores atuais. A explicação é tão simples e ao mesmo tempo tão genial que vocês vão bater na testa e falar: como não pensei nisso antes? Mas antes de revelar o segredo, deixe eu contextualizar o problema. Antigamente era comum ver gols de falta espetaculares. Pelé fazia. Roberto Carlos fazia aquelas bombas impossíveis. Juninho Pernambucano era uma máquina de gols de falta. Zico, Rivelino, Ronaldinho, todos esses craques tinham os gols de falta como uma marca registrada. Era quase garantia de gol quando eles ficavam na bola. Mas hoje vocês conseguem contar nos dedos quantos jogadores fazem gol de falta com frequência. Messi faz alguns, mas bem menos que antes. Cristiano Ronaldo praticamente parou de fazer. E os jogadores brasileiros então? Neymar faz de vez em quando, mas nada comparado com os antigos. Onde estão os especialistas em falta? O que mudou no futebol que fez os gols de falta praticamente desaparecerem? Teorias começaram a surgir por todo lado. Primeira teoria: os goleiros ficaram melhores. Muita gente acha que os goleiros de hoje são mais preparados, estudam mais os cobradores. Segunda teoria: as bolas mudaram. Alguns dizem que as bolas modernas não têm o mesmo efeito das antigas. Terceira teoria: os jogadores não treinam mais. A ideia de que os jogadores de hoje são preguiçosos e não dedicam tempo aos fundamentos. Quarta teoria: a barreira evoluiu. Que os times aprenderam a se posicionar melhor defensivamente. Mas todas essas teorias estão erradas. O Pelé revelou o verdadeiro motivo, e é algo que ninguém imaginava. É algo tão óbvio que estava na cara de todo mundo, mas ninguém percebeu. E quando vocês descobrirem, vão repensar tudo sobre o futebol moderno. Deixe eu dar algumas pistas do que Pelé revelou. Primeira pista: tem a ver com dedicação, mas não do jeito que vocês imaginam. Segunda pista: envolve algo que os jogadores antigos faziam religiosamente e os de hoje não fazem mais. Terceira pista: é uma questão de prioridades na carreira dos jogadores. Quarta pista: tem relação com o que acontece depois dos treinos oficiais. Quinta pista: o Pelé cita especificamente um goleiro como exemplo do que deveria ser feito. Sexta pista: é sobre a diferença entre ser industrial e ser dedicado aos fundamentos. Ainda não sacaram? Então vou explicar melhor o contexto. Na época do Pelé, dos grandes cobradores de falta, existia uma cultura diferente no futebol. Os jogadores tinham uma mentalidade que hoje em dia praticamente desapareceu. Era uma mentalidade de aperfeiçoamento constante, de nunca estar satisfeito com o que já sabia, de sempre buscar melhorar em todos os aspectos do jogo. Mas hoje a mentalidade mudou completamente. E isso não é culpa dos jogadores, é culpa do sistema. O futebol virou indústria. Tudo é cronometrado, planejado, sistematizado. Não sobra espaço para aquela dedicação pessoal que fazia a diferença. E é aí que Pelé fez uma observação genial sobre essa mudança. Ele comparou a mentalidade antiga com a atual e mostrou exatamente onde está a diferença. Porque os gols de falta sumiram do futebol. Não é falta de talento. Os jogadores de hoje são tecnicamente excelentes. Neymar, Mbappé, Vinícius Júnior, todos têm técnica de sobra para fazer gols de falta. Mas falta algo específico que os antigos tinham de sobra. E esse algo é o que faz toda a diferença entre ser bom e ser excepcional. Vou contar como era na época do Pelé. Acabava o treino oficial. E sabe o que acontecia? A maioria dos jogadores ia embora, mas alguns ficavam. Ficavam treinando sozinhos, aperfeiçoando detalhes. Era uma dedicação extra. Uma busca pela perfeição que ia além das obrigações contratuais. E adivinha quem eram esses jogadores que ficavam? Exato, os mesmos que faziam gols de falta espetaculares. Roberto Carlos ficava chutando bola na trave por horas. Juninho Pernambucano treinava cobranças até escurecer. Zico era fanático por treinar fundamentos. Mas hoje acabou o treino. Todo mundo vai embora. Ninguém quer saber de treino extra. É horário de trabalho, não paixão. E aí está o segredo que o Pelé revelou. Ele não criticou os jogadores atuais. Ele explicou o sistema que criou essa situação. Porque não incentivamos mais essa dedicação extra. E deu um exemplo perfeito de como deveria ser. Citou um goleiro específico que ainda mantém essa mentalidade antiga e que por isso se destaca entre todos os outros. Um cara que, mesmo sendo goleiro,
posição que teoricamente não cobra falta, se tornou um dos melhores cobradores do Brasil. Vocês já sabem quem é? Já imaginaram qual goleiro o Pelé elogiou? Agora vou revelar tudo. O verdadeiro motivo dos gols de falta terem sumido, na voz do próprio Pelé. Agora, o negócio da barreira, que você fala, não temos a quantidade de cobradores de falta que colocam na gaveta, como o Didi fazia, o Henrique do Flamengo também, como você, vários jogadores, o Jair. Não, é um tipo de treino que talvez pudesse se incentivar mais ou não? Treino, sabe por que é treino, Jô? E está provado, e aliás, vai um abração para ele, porque é um exemplo. É o Rogério, goleiro do São Paulo. Você vê que nos últimos anos o melhor batedor de falta, bola parada é o Rogério. Por quê? Porque acabava o treino, ele fica treinando. É isso que a gente fazia. Fundamento. Hoje parece que a maioria são todos industriais, todos os jogadores. Acaba o treino, se manda para a praia, ninguém está no horário. Então eu acho que você aperfeiçoa se você treinar, se você praticar. Né? Claro, não tem outra coisa, não tem outro jeito. Pronto, aí está o segredo. Acabava o treino, ele fica treinando. Essa é a diferença total entre os antigos e os atuais. O Pelé revelou que Rogério Ceni se tornou o melhor cobrador de falta do Brasil porque tinha a mentalidade antiga. Ficava treinando depois do treino oficial. É isso que a gente fazia. Fundamento, fundamento. Essa frase resume tudo. Na época do Pelé, treinar fundamentos extra era normal. Era paixão pelo jogo. Era busca pela perfeição. Hoje são todos industriais. Trabalham por horário. Acabou o treino. Todo mundo se manda para a praia. E aí está a resposta para o mistério dos gols de falta. Não é que os jogadores perderam qualidade, é que perderam a dedicação extra que fazia os grandes se tornarem lendas. Rogério Ceni provou isso. Um goleiro se tornou o maior artilheiro da história do futebol porque manteve a mentalidade antiga. Imaginem se Neymar, Mbappé, Vinícius Júnior tivessem essa dedicação. Quantos gols de falta não fariam? Mas no futebol moderno, isso virou exceção. Rogério era exceção, por isso se destacou tanto. O Pelé não estava criticando, estava ensinando, mostrando o caminho para voltar a ter gols de falta espetaculares. Se você treinar, se você praticar, não tem outra coisa, não tem outro jeito. É matemático, dedicação extra igual resultados extraordinários. Mas o sistema atual não incentiva isso. Tudo é controlado, cronometrado, limitado. E aí os gols de falta viraram raridade. A solução? Voltar à mentalidade antiga. Treinar fundamentos por paixão, não por obrigação. Quem fizer isso hoje vai se destacar como Rogério se destacou, porque será exceção no mundo de industriais. Comenta aí, vocês concordam com o Pelé? Os jogadores de hoje deveriam treinar mais por conta própria. Marca aquele amigo que nunca fica para treinar depois. E se concordam que fundamento é tudo, deixa o like. Se inscrevam no canal que sempre tem essas pérolas do futebol. Até o próximo vídeo.